Mago, vamos continuar falando do Uberlândia Esporte. É muito gostoso falar do Uberlândia Esporte Clube e das suas peripécias, aventuras, grandes momentos, péssimos momentos e assim por diante. Luiz, quando as pessoas elas se infiltram por estudar esse Uberlândia Esporte, você tem aí o Renato vivo até hoje, graças a Deus, com os dedos tudo quebrado, torto. Foi goleiro do Uberlândia, goleiro do Atlético, goleiro do Flamengo, goleiro da seleção brasileira. Aí muita gente fala assim, não, o Uberlândia já teve jogador na seleção brasileira. O Uberlândia já teve jogadores. O Uberlândia tem um sujeito que um dia jogou aqui, foi campeão brasileiro da Taça CBF, foi vendido para o Clube Atlético Mineiro, certo? Foi zagueiro titular do Atlético, chegou à seleção, disputou uma Olimpíada e a medalha de prata. Batista, zagueiro central da seleção olímpica de Seul. O Uberlândia tá Vivinho, falecido recentemente. O Vivinho tem uma placa no estádio de São Januário para uma sequência de 3 chapéus no jogo contra a Portuguesa de Desportos, pelo Vasco da Gama. Interessante. Certo. E o Uberlândia já teve outros. O Márcio, o Márcio Paulada. Joguei com ele, campeonato juvenil. E você tem. E outra coisa que eu gostaria muito de... E às vezes eu sou interpelado, principalmente em boteco, porque boteco talvez seja o espaço mais democrático do mundo. Às vezes eu sou corintiano de coração e às vezes sou interpelado, Cruzeiro, Atlético, esse povo de Uberlândia. Um dia, num evento em Belo Horizonte, alguém tocou nesse assunto e com muita chacota. Esse povo de Uberlândia é muito metido a besta porque é do Triângulo Mineiro e não torce nem para o Atlético nem para o Cruzeiro, eles acham que são melhor. Eu falei, companheiro, não denigra a imagem da população de Uberlândia. Então, só te explicar um pequeno detalhe. Uberlândia, nos anos 20, 30, 40, 50, até bem boa parte dos anos 70, só tinha ligação com São Paulo e Goiânia via estrada de ferro. Então, em Uberlândia, querendo ou não querendo, às 5 horas da manhã e às 7 horas da manhã chegava o trem de São Paulo, trazendo a Gazeta Esportiva, trazendo o Cruzeiro, trazendo notícias populares, com o resumo da rodada esportiva da noite anterior do Campeonato Paulista ou do Campeonato Carioca, através do entreposto que fazia com Santos, porque a ferrovia vinha de Santos e ainda tem o trajeto até hoje. Outro detalhe, na ausência dessa ligação férrea, a ligação por asfalto com a São Paulo já existia, mesmo de forma precária, enquanto Belo Horizonte não tinha asfalto. Então, para o uberlandense resolver a vida, ele dependia do trem de ferro, da estrada de ferro, ou da ligação que começava a ser cascalhada para São Paulo, que é hoje a 050, do lado de lá via Anhanguera, ou com Goiânia. Porque, curiosamente, era mais fácil ir a Goiânia, Brasília até, e São Paulo, do que a Belo Horizonte. E se não bastasse tudo isso, companheiro, as emissoras de rádio de Belo Horizonte não tinham alcance para chegar em Uberlândia. Então, no crepúsculo da tarde, às 6 horas, começavam a entrar rasgando aqui a Rádio Record de São Paulo, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Jovem Pan, a Rádio Tupi, a Rádio Globo do Rio, a Tupi do Rio de Janeiro, a Nacional do Rio de Janeiro, mas não entravam aqui. E hoje, ainda com muita dificuldade, a Itatiaia é uma das poucas, a Inconfidência, com muita dificuldade em ondas curtas, fora isso nada. Você tinha outras rádios em Belo Horizonte na época, você tinha Guarani, certo? Então, não é que o uberlandense é metido a besta ou é, digamos, gostosão da bala chita. A logística não era favorável a Belo Então era Horizonte, muito mais fácil. Tanto é que você tem aqui hoje, em Uberlândia, você encontra torcedor da Ferroviária de Araraquara. Por quê? Porque veio na sequência da ferrovia. E daí o caminho Goiânia, Uberlândia, Uberlândia, Goiânia, Uberlândia, São Paulo, São Paulo, Uberlândia, foi muito mais usado, muito mais necessário e muito mais praticado do que a Belo Horizonte. Não é que é bairrismo, não é. Da mesma maneira que você vai a Juiz de Fora, e em Juiz de Fora, só para ter uma ideia, Juiz de Fora cedia jogos do Campeonato Carioca, não foi uma nem duas vezes não. A ligação lá é maior com Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bom Sucesso, Goitacazes e assim por diante. Então, tem que explicar, tem que fazer um curso de uberlandismo para os uberlandinos e até para os uberlandenses também. É toda, né,
São fatos interessantes. Mago, a gente detalhou muito, né, ferrovias, todo esse acesso. Vamos falar agora um pouco da Mogiana. Ela permanece viva até hoje com alguns problemas, né? Porque a Mogiana, eu te falei, é lá de 1888, se não me engano, e ela chega num dia a Uberlândia, inaugura-se Uberlândia num dia, no dia seguinte Araguari. Araguari preserva até hoje o Palácio dos Ferroviários. A Mogiana de Uberlândia não existe, não sobrou nada. A nova ferrovia, os trilhos foram arrancados, desviados, passam no Custódio Pereira, e já é um problema sério ali para aquele pessoal do Custódio Pereira. Você não tem a transposição, você só transpõe a ferrovia na Floriano Peixoto, no Ponte Leão. Na Afonso Pena para na ferrovia, João Pinheiro para na ferrovia, as demais param. E entra prefeito, sai prefeito, e eu conheço bem essa história, porque desde 1977, 78, se não me engano, 77, quando inaugurou o Fórum de Uberlândia, e aí se pensou em dar o nome de Estação da Mogiana, Praça da Mogiana, Praça Fepasa, Praça Bandeirantes, Praça do Estado de São Paulo, a Praça Sérgio Pacheco, se deram para homenagear, inclusive, essa história dos primórdios da ferrovia. Já tinham levado os trilhos lá para desviar da rota lá para o Custódio Pereira, mas ainda tinham sobrado os trilhos da Monsenhor Eduardo, que só foram retirados anos depois. Depois tirou os da Monsenhor, ficou o da Balaiada, que só foram retirados anos depois. Depois tirou os da Balaiada, ainda ficou os da hoje, Roflo e Sicília, na região do Martelena, que foram retirados recentemente. E a ferrovia hoje já é um outro trabalho para ser pensado. Porque desde 1990, se não me engano, 91, há uma série de movimentações para se fazer a transposição dessas avenidas ali do bairro Brasil. Afonso Pena, João Pinheiro. E isso começou quando ainda no rescaldo da extinção da Mogiana. Começa o processo com a Mogiana, que vira Fepasa, começa novamente o processo com a Fepasa, que vira Ferroban, recomeça o processo com a Ferroban, que vira outro nome, que, moral da história, nesses últimos 30 anos começou e parou esse processo, porque muda, vende, o governo do Estado de São Paulo vende, a Centro-Atlântica é a atual dona hoje, então isso é um problema para a cidade. Hoje a ferrovia é como se fosse a BR-365 para o Custódio Pereira. Exatamente. Voltamos para... Com atuação permanente junto às organizações não governamentais, entidades filantrópicas, religiosas e de prestação de serviços, o deputado Luiz Humberto aprovou na Assembleia mais de 120 leis de reconhecimento de utilidade pública estadual. Este reconhecimento é obrigatório na efetivação de convênios, parcerias, repasses e apoios dos órgãos governamentais a estas entidades. Nos mais de 30 municípios onde atua, o deputado Luiz Humberto tem se dedicado a buscar alternativas eficientes para a manutenção e ampliação do trabalho destas entidades, bem como a busca de recursos e parcerias para a sequência destas ações de cunho social. Quem trabalha presta contas. Luiz Humberto, trabalho, experiência e resultado. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta... Estou esperando você. Drogaria 13 de Maio, completa linha em medicamentos. Qualidade com preços baixos. Drogaria 13 de Maio, Rua 3 Maria, número 57, esquina com Rua Júpiter, no bairro Jardim Brasília. Fone 3219 17
17, sob a direção do Alenir. Mago, em off, né, você detalhou em Belo Horizonte desencontro, né, com relação ao comportamento do uberlandense questionado por pessoas de Belo Horizonte. Nós aqui, né, Uberlândia, o Triângulo Mineiro, nós já fomos praticamente tudo. Outros estados. Detalhe esse setor para nós e esse detalhe aí do estado do Triângulo Mineiro. Fala alguma coisa. Nós temos aí no campo do Brasil Império, das peripécias da Dona Beija, dos amores e paixões, o fato de pertencermos ao estado de Goiás. Goiás não querer e tal, estabelecer que nós não éramos goianos e tal, os paulistas dizendo que nós éramos paulistas, mas os mineiros porque precisavam de um nariz. E o que define o nariz são os dois rios, né? Rio Grande e Rio Paranaíba. Quer dizer, então, antes, em alguns mapas, o estado de Goiás vem até o Rio Grande, em outros mapas, o estado de São Paulo vai até o Paranaíba. E a gente não existia. Aí Minas Gerais entra. Então você tem N situações aí, até que chega... porque Dona Beija e seus amores anexam oficialmente essa região do sertão da farinha podre ao território das Minas Gerais. Agora, Minas Gerais, Uberlândia, quando você vai falar desse lance de história, você tem que ter muita cautela, muita paciência, porque você tem um estado com 853 municípios. E alguns municípios curiosos. Um dos mais curiosos municípios mineiros é o de Contagem, porque era o local onde a coroa estabelecia uma espécie de pedágio, onde era feita a contagem do ouro, a contagem do leite, a contagem do fubá, a contagem das abóboras. Muita gente fala contagem das abóboras, porque até a abóbora se contava ali para mandar os quintos da coroa. Esta origem do nome contagem, certo, a origem do nome contagem. Vamos voltar a falar de Uberlândia, você estava falando ainda, você falou de ferrovia, falou de aspectos da Mogiana. Agora, uma outra coisa fantástica na história de Uberlândia é a Uberlândia mais ou menos nova, porque a Uberlândia velha, ela vem do Felisberto Alves Carrejo até a estação da Mogiana. A Uberlândia nova, ela começa na estação da Mogiana e expande subindo em direção à região norte. E aí, poucos se deram conta disso, porque essa história vai ter uns 60 anos praticamente, mas acima da Praça Sérgio Pacheco, nós tínhamos ali alguns pedacinhos de vilas, porque as vilas eram formadas assim. O Luiz tinha uma chácara que hoje seria o quê? 4 quarteirões, era tudo cercado. Ele resolve vender e põe nome de Chácaras do Luiz. Aí tem a Dona Maria tem mais 3 quarteirões, que era outra chácara. Ela resolve vender e põe nome de Vila Lourdes, Vila Fátima. E assim vão surgindo as vilas. Vila Operária, Vila Oriente. Vila Oriente é ali na região da João Naves de Ávila. A partir do prefeito Baldo Vilela, ele pede para organizar a nova Uberlândia, a Uberlândia que estava surgindo acima da estação da Mogiana, ou seja, se falando hoje, acima da Praça Sérgio Pacheco. E ele contrata, entre outros, um engenheiro chamado Rocha e Silva, e dá a ele o desafio de seguinte: como as chácaras tinham metragens diferenciadas, tinham tamanhos diferenciados, tinham cercas diferenciadas, era muito comum a pessoa falar que morava 3 porteiras depois da chácara da dona fulana, ou 5 moitas 5 mamonais depois do trieiro do fulano, e assim por diante. Então coube ao Luiz Rocha e Silva organizar o traçado dos bairros, juntar tudo primeiro: Vila Brasil, Bairro Aparecida, Vila Operária, não sei o que, e levar até o limite da BR-365 e passando para cima um pouco, já deixar projetado para quando fosse fazer o loteamento acima do Custódio Pereira, acima, o Morão não existia. E aí ele fez todo o traçado, endireitou as ruas e acabou tendo um problema com o nome das ruas que eu vou te contar daqui a pouco. Olha, voltamos para as considerações finais.
A Drogaria Andradas da Rede Compre Certo oferece à população medicamentos, perfumaria e cosméticos. Além de uma vasta experiência no mercado, temos ofertas e descontos imperdíveis. Fazemos entrega a domicílio. A Drogaria Andrada possui 3 lojas: Bairro Martins, Avenida Raulino Cota Pacheco, 729, Bairro Roosevelt, Praça João Jorge Cury, 180, Bairro Jardim Caraíba, Rua Rafael Marino Neto, 600, Posto Anexo 2. Rede Compre Certo. Aqui você encontra saúde e bem-estar. Há mais de 25 anos no mercado, a Sturini Modas traz para vocês, clientes do bairro Roosevelt, Pacaembu e Jardim Brasília, e mediações, as melhores ofertas e promoções. Após essa Semana dos Pais, a Sturini Modas segue toda a confecção feminina. Com uma tarjinha vermelha você tem 30% de desconto no preço à vista ou parcelado em 2 vezes, cartão ou crediário. A equipe Sturini espera por você. Magu, antes das suas considerações finais, você citou homens que projetaram Uberlândia para um futuro. Vamos a Uberlândia agora, o momento. Quem dos homens públicos ou não, que realmente tem a responsabilidade de preparar a Uberlândia de hoje para um futuro mais organizado? Pergunta difícil, hein? Acho complicado responder porque você tem um prefeito atual que tem uma visão muito importante em termos de futuro. Você tem alguns deputados mostrando esse tipo de comportamento, não só na busca de recurso, mas na representação. Mas, Luiz, eu acredito que Uberlândia ainda não tenha, e não é o caso específico de Uberlândia. Se você pegar, por exemplo, São Paulo, há 2 anos ninguém diria que João Dória seria prefeito. Quer dizer, não estou dizendo que ele é o melhor, que é o melhor exemplo. Eu estou dizendo o seguinte, que o mundo está em transformação, em movimento, e as pessoas precisam conhecer bastante do passado, do presente e dos problemas atuais até para projetar o futuro. Quando eu te disse do bloco anterior sobre a organização do bairro Brasil, quando o Rocha e Silva foi organizar, ele acertou as ruas, acertou as avenidas, colocou tudo quadradinho e na hora de botar nome, os 4 distritos mais importantes para Uberlândia. Aí vem Martinez, os 4 distritos de Uberlândia: Tapuirama, Martinez, Miraporã e Cruzeiro dos Peixotos. E as próximas ruas, as mais importantes comercialmente para Uberlândia, menos Uberaba, que já era nome de uma rua do prostíbulo, e Araguari, que estava no bairro Martins. Então veio Tuiutaba, Monte Alegre, Buriti Alegre, Prata. Aí a partir daí, os 24 estados e as capitais brasileiras até terminar o bairro Brasil. Ah, mas Niterói é a capital do quê? Niterói é a antiga capital da Guanabara. Falta esse tipo de visão. Quando a gente falou em programas anteriores de fazer ruazinha estreita que depois não vai dar em lugar nenhum, falta o grande projetista, falta juntar experiências de muita gente. Não diga que seja 1, 3, 4, 5 que pensem o futuro, sem ser lunáticos demais, mas sem ser acomodados de menos. Porque, como eu disse ao longo dessas entrevistas, graças a Deus tivemos malucos que acreditaram nessa cidade e nos seus sonhos. Então não podemos ter curiosos, e sim alguém com planejamento estratégico. Planejamento estratégico, conhecimento de causa, determinação e colocar aqui o melhor partido para Uberlândia chama-se Povo de Uberlândia. Um detalhe, no nosso rodapé, você que quer conhecer a história do seu bairro, tem os nossos contatos, você pode ver, entre em contato conosco que estaremos convidando. Magus, a sua consideração final. Volto toda vez que puder falar do quintal, porque Uberlândia é o quintal. Eu moro em Uberlândia, moro em que bairro? Não.
Eu moro em Uberlândia e tem o meu quintal é o Martins, é o Taiamã, é o Morumbi, é o Piquis, é o Hebron, é o Aclimação, o Ipanema e vambora. Adoro essa cidade e dos seus personagens. É isso que faz de Uberlândia essa terra fértil. Como diria Felisberto Alves Carrejo, que deu o nome de São Pedro ao córrego, virou avenida, porque chegou lá para dormir na véspera do dia de São Pedro, para quem não sabe. Muito obrigado pela sua companhia.